Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, por cada um, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de adoração. Obrigado, Deus, por esse Senhor ter reservado e preparado esse tempo para nós, ó Pai. Que o Senhor se faça presente, como já foi orado, cantado, pedido a Deus, ao Senhor. Que o Senhor conduza nossos corações e mentes ao entorno da Tua Palavra também. Que não seja eu falando a Deus essa manhã, mas o Senhor falando conosco, Pai. E assim como a última música que nós cantamos, que o nosso desejo, Deus, seja de Te adorar, de Te glorificar, de render sempre louvores e honras ao Teu nome, e que a gente possa sempre, Deus, em todo momento, apesar das nossas fragilidades e pecados, a viver, Deus, em espírito e em verdade, guiados pela Tua Palavra, guiados pelo Teu amor, guiados, Deus, por Sua graça em nós, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por essa comunhão, por esse ajuntamento aqui e por o tempo que o Senhor nos permite, Jesus. Graças te damos e oramos em Teu nome, Deus. Amém. Amém. Queridos, Romanos capítulo 4, abram suas Bíblias, por gentileza. Romanos capítulo 4. Ele vai entregar para vocês aí a prancheta, os lápis. Romanos 4, do versículo 1 até o versículo 12. Nosso texto diz o seguinte, estou lendo na revista e atualizada, tá bom? Romanos 4, do 1 até o 12. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhes foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Bom, para as nossas crianças, presta atenção aqui, no que eu vou dizer para vocês. Vocês acham, é uma pergunta, olha só, vocês acham que Deus só ama quem faz tudo certinho? Vocês estão bem espertos, viu? Hoje a gente vai descobrir que não é assim, realmente como vocês falaram. Nós vamos ouvir a história, como a gente acabou de ler, de dois homens na Bíblia. Um deles que fez uma coisa muito errada, e um deles e Deus o perdoou, e um outro que não tinha feito nada ainda, mas Deus disse que ele era justo. E sabe por quê? Porque ele confiou de verdade em Deus. Por isso que Deus declarou ele justo. Então aqui vai um desafio para vocês, tá bom? Atenção. Prestem atenção e descubram o que é mais importante para agradar a Deus. Será que é fazer tudo certo? Ou será que vem uma coisa antes disso? Então preste atenção na mensagem
que nós vamos falar exatamente o que vem antes de tudo isso. E faça um desenho bem bonito, depois vocês me contem o que vocês entenderam, tá bom? Não sei, pode ser que é um rascunho. Você foi premiado, viu? Queridos, a vida cristã, muitas vezes, ela é cercada de dúvidas silenciosas. Será que Deus realmente me aceita? Será que a minha história, marcada por tantos tropeços, pode encontrar um acolhimento em Deus? Um Deus justo e um Deus santo? Essas perguntas, elas não são incomuns. Nós somos cercados de histórias interrompidas pela dor, pelo pecado, pela frustração com a própria fé. E em meio a esse cenário, o apóstolo Paulo ele nos convida a olhar para trás, para as páginas do Antigo Testamento, e redescobrir a esperança que temos, não está em nós, mas no Deus que justifica o ímpio, que justifica o pecador. Romanos 4, do 1 até o 12, é mais do que uma lição teológica sobre Abraão. É um grito de boas-vindas que Paulo nos traz aqui dessa graça divina. Paulo quer mostrar que o modo como Deus salva, esse modo nunca mudou. Sempre foi pela fé, sempre foi pela graça e sempre foi por causa de Cristo, mesmo antes de Cristo ter vindo em carne a este mundo. Nesse trecho, Paulo responde a uma pergunta implícita: se somos salvos pela fé, o que fazemos com o Antigo Testamento então? E com os heróis da fé como Abraão, como ele cita aqui? E a resposta é: até mesmo Abraão, o pai da fé, foi justificado não por suas obras, mas por crer em Deus. Essa mensagem de hoje, queridos, ela é para quem? É para quem carrega um peso da culpa, como Davi depois do pecado. É para quem se sente distante da fé, mas deseja voltar, como Abraão, que esperou longamente pela promessa. Ou é também para quem busca uma fé verdadeira, além da religiosidade e dos rituais. E a mensagem ela é clara: você e eu não precisamos ser perfeitos para nos achegarmos até Deus. Nós precisamos crer. A porta da justificação, ela não se abre com uma chave de moralidade, mas com uma mão vazia de fé. Quando alguém nos pergunta, queridos, como nos achegamos a Deus, nossa tendência natural, grande parte das vezes, é recorrer a respostas baseadas em esforços, baseadas nos nossos próprios méritos, por grande parte das vezes. Eu faço o meu melhor, eu procuro viver uma vida correta, eu ajudo as pessoas, eu participo de uma igreja, enfim, nós, por grande parte das vezes, focamos nas nossas atitudes ou nas nossas ações em volta a uma religiosidade. Nós somos inclinados a pensar que Deus se agrada de nós, na medida em que nós fazemos por merecer o agrado de Deus. Mas Paulo, ao escrever aos cristãos em Roma, lembrem, uma comunidade formada por judeus e gentios, ele desarma essa lógica. Ele faz isso apelando à maior autoridade do Antigo Testamento, que era Abraão. Os judeus viam Abraão como um modelo de fé, um modelo de obediência, e com razão. Mas Paulo propõe uma pergunta muito incisiva na sua carta: e quanto a Abraão, nosso pai segundo a carne? O que ele descobriu sobre como ser um ser humano e aceito por Deus? E a resposta de Paulo, ela nos obriga a olhar para as Escrituras com outros olhos. Abraão não foi considerado justo por causa dos seus feitos. Ele não conquistou um status especial por obedecer com excelência, mas ele foi declarado justo porque ele confiou na promessa de Deus. Abra rapidinho nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Gênesis 15, 16.
15:6. Gênesis 15:6. Diz o seguinte: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E aqui está falando sobre Abraão. Ele creu no Senhor, e por ter crido no Senhor, isso foi lhe imputado para a justiça. Paulo vai direto ao ponto, queridos. A justiça que Abraão recebeu, ela foi imputada. Ou seja, Deus creditou a ele, com base na sua fé, não nas ações de Abraão perante Deus, mas com base na sua fé. Paulo diz que se a salvação fosse por mérito, então Deus estaria simplesmente pagando uma dívida, como um empregador diante de um funcionário. Mas Deus não nos deve nada. Isso é algo que deve ser claro nas nossas cabeças, no nosso entendimento. Deus não nos deve nada. O que nós recebemos de Deus é graça, e graça não é salário, graça é dom, graça é bondade, graça é algo que nós não merecemos. O próprio Paulo vai falar que o salário que nós merecemos, lá em Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso sim nós recebemos, isso sim nós merecemos. Mas graça, bondade de Deus, não. Isso é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá. E por isso Paulo afirma algo ainda mais ousado, que Deus justifica o ímpio, Deus justifica o pecador. E esse é o ponto alto desse trecho, queridos. Não é o justo que Deus aceita, mas é o pecador que pela fé é declarado justo. Não é o forte que impressiona Deus, é o quebrado que reconhece a sua falência espiritual e confia nas promessas divinas. Imagina o impacto disso para alguém ouvindo essa carta lá no primeiro século em Roma, pela primeira vez. Gentios desprezados pela lei, como a gente já vem falando nos capítulos anteriores. Judeus confiantes de sua herança, com uma arrogância, com uma prepotência. Ambos são colocados no mesmo nível. E ambos só podem ser salvos por meio da fé, não por um desempenho, não por uma atitude, não por algo que eles possam fazer, somente por meio da fé. E essa mensagem era e ainda é, queridos, profundamente libertadora. E ao mesmo tempo, ela é ofensiva por orgulho humano. Na prática, isso significa que ninguém precisa se arrumar por dentro antes de vir até Deus. Não é necessário acumular bons comportamentos antes de ser aceito por Deus. O único pré-requisito que Deus exige é crer naquele que justifica o pecador, que justifica o ímpio. E aqui está a essência da fé cristã. Não somos salvos porque fizemos algo. Somos salvos porque confiamos em alguém, no Deus que prometeu vida e que cumpriu essa promessa em Cristo Jesus. Quantas pessoas, queridos, não chegam à igreja acreditando que precisam melhorar para poder se aproximar de Deus? Romanos 4, do 1 até o 5, responde com firmeza e muita ternura que Deus recebe o quebrado, o falido, o perdido, se ele vier com fé. Ele justifica o ímpio, o pecador, não porque ele aprova a sua impiedade, mas porque a fé o une a Cristo, que é o justo. E essa é a boa notícia. Boa notícia que precisa ecoar entre nós. Não há justiça em nós, mas há justiça disponível, e ela é dada a quem crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No verso 6 e até o 8, nós encontramos a mensagem de Paulo, que se torna ainda mais doce e talvez surpreendente,
quando ele traz para a conversa um outro personagem muito conhecido, que é Davi. Se Abraão é o pai da fé, Davi é o rei que marcou Israel com glória e com pecado. E é justamente disso que Paulo se vale, da glória e do pecado de Davi, para mostrar que até mesmo o maior dos reis de Israel, ele encontrou descanso, não em sua obediência, mas no perdão de Deus sobre sua vida. Romanos 4, do 6 até o 8, é Paulo citando Salmos capítulo 32. Abram suas Bíblias lá, Salmos capítulo 32. Vamos ler juntos esse texto? Salmos capítulo 32. Esse texto foi escrito por Davi após ele enfrentar as consequências devastadoras do seu pecado. Enquanto a gente lê esse texto, te convido a refletir na forma como Davi fala e do jeito que Davi fala sobre esse perdão. Ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é como uma temporada de verão onde está tudo seco. É o que está dizendo aqui. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegria, de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, aos quais com freio e cabeço são dominados de outra sorte e não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos, todos que sois retos de coração. Um homem segundo o coração de Deus, queridos, havia caído profundamente em adultério com Batseba, assassinando Urias, caiu em mentira, caiu em frieza, caiu em um lamaçal de pecados. E Davi conhecia, portanto, que não apenas a alegria de obedecer, mas o peso de ter falhado profundamente com Deus. E ainda assim ele escreve: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa citação, queridos, ela muda o tom da carta. Aqui sai o argumento lógico de Paulo e entra o testemunho de um coração arrependido. Paulo está dizendo que a justiça de Deus não se manifesta apenas em declarar justo quem crê, mas também em perdoar quem confessa. O homem a quem Deus não imputa o pecado é alguém que experimentou o milagre da graça. Veja o que está em jogo aqui. O Evangelho não é só uma doutrina correta sobre a justificação, ele é uma experiência de perdão profundo, que traz alívio, que traz alegria e que traz liberdade. Davi não foi aceito por Deus porque se reergueu depois de uma queda. Ele foi aceito porque Deus decidiu não lhe imputar o pecado. E aqui mais uma vez a palavra imputar aparece, criando um paralelo com o que foi dito sobre Abraão. Se Abraão teve a justiça imputada,
Davi teve o pecado não imputado. E em ambos os casos, a salvação é um ato de Deus e não é do homem. E esse trecho, queridos, tem o poder de consolar pessoas. Aqueles que se sentem sujos, falidos moralmente, que carregam uma história com manchas. As palavras de Davi podem e devem ser também, e a minha, as nossas palavras. Davi, com suas mãos sujas de sangue, ele encontrou descanso. Não porque ele ignorou seus erros, não foi por isso, mas porque ele confiou no caráter de Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. Deus não apenas nos salva, queridos, de nossa injustiça imperfeita, Ele nos resgata de nossos pecados mais vergonhosos. Ele cobre aquilo que nós não conseguimos esconder, e Ele remove aquilo que nós não conseguimos consertar. E Ele nos chama de bem-aventurados, felizes, alegres, agraciados, aqueles que reconhecem a sua fragilidade e seu pecado. Talvez você sabe exatamente o que Davi sentiu aqui no Salmos 32. Não que você tenha matado alguém ou adulterado, mas no sentido do peso de decisões erradas, de omissões, de traições, o peso do pecado sobre o seu coração, sobre a sua vida. E talvez pensem, eu não deveria estar aqui. Mas o Evangelho pode te responder que é justamente por isso que você está aqui. Porque Deus continua perdoando o ímpio, o pecador, cobrindo o pecado, restaurando corações. A felicidade que o mundo persegue com tanto esforço, queridos, status, controle, conquistas, poder. Davi encontrou tudo isso quando ouviu de Deus que o seu pecado está perdoado. Vejam, não há nada mais gracioso e belo do que ouvir de Deus que os seus pecados estão perdoados. Isso é infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer como algo de valor, como algo bom, como algo belo, como algo gracioso. Quando ouvimos de Deus que os seus pecados estão perdoados. E a minha justiça, a justiça de Deus, é imputada sobre vocês. Até aqui Paulo mostrou que tanto Abraão quanto Davi, eles foram justificados pela fé e não pelas obras. Agora do verso 9 até o verso 12, ele se volta para uma questão sensível. Essa bênção ela está disponível apenas aos judeus, ou os circuncidados, ou também aos gentios ou incircuncisos. E essa não é uma pergunta teórica. Para muitos judeus na época, a circuncisão, nós já falamos isso alguns domingos para trás, a circuncisão era mais que um símbolo de aliança. Era um distintivo, era uma identidade religiosa. Eles se pautavam com base na circuncisão. Era a garantia de que eles pertenciam ao povo de Deus. E a ideia de que gentios sem aliança, sem lei, sem história com Deus, poderiam ser aceitos da mesma forma que os judeus, isso era escandaloso demais para aqueles povos, para aquele povo. Mas Paulo responde isso com precisão. Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Ele creu em Deus em Gênesis 15, nós lemos aqui o texto, mas ele só foi circuncidado lá em Gênesis 17, alguns anos depois. Isso significa que ele foi aceito por Deus quando ele ainda era tecnicamente um gentio. E esse argumento ele é brilhante, queridos. Abraão, o patriarca dos judeus, foi justificado sem ritual, sem lei, sem templo, apenas com fé. Não era com base nos méritos, não era com base no que ele fazia, apenas com fé. Logo, a circuncisão
não foi a causa da justificação, mas ela é um selo visível de algo que havia acontecido no interior do coração de Abraão, a justiça imputada por Deus. E Paulo escreve isso no verso 11, ele diz: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso. O sinal, queridos, ele vem depois da fé. O selo é um testemunho da fé, não é seu substituto. Em outras palavras, não é o rito que salva, é a fé verdadeira no Deus vivo que salva. E essa verdade ressoa fortemente em nosso contexto hoje. Nós vivemos num mundo, queridos, que muitas vezes confunde religião com salvação. Pessoas se aproximam da igreja, grande parte das vezes com desejo de se batizarem, de ter comunhão, de participar, de tomar da ceia, de estar ali inserido dentro de um corpo, mas às vezes sem compreender que tudo isso é fruto da fé e não a sua causa de fé. As coisas que acontecem aqui, elas são frutos da fé que nós temos em Jesus e não aquilo que promove a nossa fé em Jesus. Em toda a comunidade cristã que é viva, que é acolhedora, é comum ver pessoas que se aproximando da fé com coração sincero, desejando acertar as suas vidas com Deus. E sim, o batismo ele é uma ordenança de Cristo, é sim. A ceia é um memorial sagrado, ela é sim. A participação da igreja é uma expressão de fé viva, ela é sim. Mas nenhum desses elementos, ele salva por si só. Eles são sinais visíveis de uma realidade invisível. São marcos públicos de algo que já aconteceu no meu e no seu coração, a justificação pela fé. O apóstolo Paulo ele foi enfático em Romanos 4. Abraão foi justificado antes da circuncisão, ou seja, antes de qualquer rito, selo ou prática religiosa. A fé, ela vem primeiro, depois vem o selo visível. E isso, queridos, muda a forma como nós lidamos com tudo que fazemos na vida cristã. Batizar-se não é o início da salvação, mas é uma celebração pública que nós já fomos salvos. Tomar a ceia não é um reforço espiritual, mas é uma lembrança viva de que já estamos em comunhão com Cristo Jesus. Participar da igreja não é um degrau para conseguirmos atenção ou aceitação de Deus, mas é uma resposta natural de quem já foi acolhido pela graça e justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E queridos, isso se estende a muitas outras áreas da vida cristã, onde com frequência nós confundimos os frutos com a causa. Por exemplo, mudança de comportamento, ele não é um bilhete de entrada no reino, mas é o resultado de um coração que é transformado pela fé. Orar e ler a Bíblia não fazem Deus nos amar mais, e muitas vezes a gente acha que eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia para que Deus me ame mais. Isso diz muito mais respeito a nós do que a Deus. Nós fazemos isso, ou damos intencionalidade, ou damos mais vazão, porque nós somos feitos filhos de Deus, e aquilo começa a moldar e mudar a nossa forma como nós enxergamos Deus, igreja, comunidade, a salvação e a nossa fé. Não é para que Deus nos ame mais, não é para ganhar um benefício a mais de Deus, é porque nós precisamos disso, porque isso precisa nos preencher da presença de Deus. Contribuir, servir, envolver-se, não compara o favor de Deus, mas é uma expressão de gratidão por já tê-lo recebido. Até mesmo as experiências espirituais e as emocionais e as emoções intensas, por mais sinceras que elas sejam, elas não são a base da nossa salvação, mas elas são um reflexo do que Deus já está fazendo dentro de nós, dentro do nosso coração. E um clássico disso, pertencer a uma tradição, ou ser de um berço evangélico, nascido dentro da igreja, isso pode ser uma grande bênção, mas não substitui a necessidade de fé pessoal e arrependimento genuíno.
Quando nós confundimos essas coisas, dois riscos surgem, queridos. O primeiro, nós nos tornamos religiosos, sem uma fé verdadeira, bons de aparência, mas distantes de Deus. E o segundo, ou nós nos sentimos indignos de nos aproximarmos de Deus, acreditando que nós precisamos nos limpar antes de sermos aceitos ou de nos relacionarmos com Deus. Mas o Evangelho, ele nos liberta desses dois extremos. Deus justifica o ímpio, Deus justifica o pecador, aquele que crê, e isso nos livra tanto da vaidade quanto do desespero. E essa é a beleza, essa é a beleza e o escândalo da graça. Deus não nos limpa para nos amar, Ele nos ama e por isso Ele nos limpa. Ele nos ama, queridos, e por isso que Ele imputa essa justiça sobre nós. Ele não espera que a gente chegue até Ele com todo o pecado deixado de lado. Pelo contrário, Deus espera que a gente chegue quebrado, falido, sujo, imundo, carregado com inúmeros pecados, para recebermos dele o perdão e o sacrifício. Existe também um outro aspecto em tudo isso, muito comum no nosso tempo hoje, que é o desafio daqueles que não vêm apenas, que tentam merecer a salvação por obras ou por rituais, mas também aqueles que desejam uma espiritualidade leve, agradável, livre de compromissos. Pessoas que querem sentir paz, que querem pertencer a uma comunidade, que querem experimentar algo do sagrado, mas sem arrependimento. Mas o Evangelho, queridos, ele é claro. Não existe frutos sem fé verdadeira. E não existe fé verdadeira sem transformação de vida. Deus não quer apenas nos consolar, Ele quer nos regenerar. A fé que justifica é também a fé que compromete. E os frutos que ela gera, batismo, ceia, mudança, entrega, comunhão, relacionamento, isso tudo são evidências que Cristo vive em nós e não apenas nos visita aos domingos. Jesus mesmo disse lá em Lucas 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Paulo conclui dizendo que Abraão se tornou o pai de todos os que creem, tanto os incircuncisos que seguem a fé, os gentios, quanto os circuncisos que também vivem pela fé, os judeus fiéis. Isso significa que a verdadeira identidade do povo de Deus não é externa, mas ela é espiritual. Somos uma família formada não por ritos ou genealogias, mas por uma fé comum no Deus que salva. Ao longo desse trecho de Romanos, Paulo abriu para nós as portas de um evangelho radicalmente gracioso, queridos. Ele não apenas afirmou que a justificação ela é pela fé, como ele nos mostrou que isso na história viva de dois grandes heróis, gigantes da fé, Abraão, o patriarca das promessas, e Davi, o rei que caiu e foi restaurado. Ambos experimentaram a mesma realidade. Não foram salvos por serem bons, mas por crerem em um Deus que salva pecadores. Juntos, eles testemunham de um Deus que justifica o ímpio, o pecador, que não exige perfeição como pré-requisito, mas que oferece justiça como presente. E essa é a boa nova que nós precisamos ouvir, queridos. Refletir como igreja, como homens, pastores de suas casas, como líderes dessa comunidade,
como líderes em nossos trabalhos, como irmãos em Cristo. Que tipo de povo nós queremos ser? Queremos ser um povo que perdoa como foi perdoado, e por isso não esmaga o que está quebrado. Queremos ser um povo que ama a justiça imputada, e por isso não se gloria na sua própria bondade, mas exalta a cruz de Cristo. A minha oração e o meu desejo como igreja é que nós possamos ser uma igreja onde pecadores arrependidos encontrem o Deus que justifica. Que nós possamos ser um povo formado pela fé, não por aparência, e transformados pela graça, não pela lei, não por ritos, não por méritos, e mostrando que aquilo que recebemos com muita graça de Deus pode ser compartilhado a todos. Deus não espera, queridos, que nós chegamos até eles com algo em nossas mãos, mas pelo contrário, que possamos chegar até Ele com mãos sujas, mas com fé, com confissão, com arrependimento, para experimentarmos toda essa graça que Ele tem para nos derramar sobre nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque no Senhor nós encontramos a justiça perfeita, nós encontramos, ó Deus, a graça, que é uma dádiva, que é um dom, e que nada nem ninguém nesse mundo poderia ter algo igual, perto ou semelhante, Jesus. O nosso salário é a morte, como a Tua própria Escritura diz, mas aquilo que recebemos do Senhor, ó Deus, não é um pagamento de uma dívida, mas é uma graça dada, ó Deus, a todos aqueles que acreditam, que confessam os seus pecados e que reconhecem o Senhor como um único e suficiente Salvador de suas vidas, ó Pai. Aqueles que recebem essa justiça imputada são aqueles que reconhecem, ó Deus, que são falhos, pecadores, e que não têm nada em suas mãos para oferecer a Ti, apenas corações vazios, ó Deus, arrependidos, e que querem experimentar, ó Pai. E eu oro, ó Deus, para que nossa igreja, para que essa comunidade, ela viva, ó Deus, ela reflita, ela experimente, ó Deus, essa intensidade dessa justiça, ó Deus. E se por acaso, Deus, viermos a pecar, a falhar, a cometermos inúmeros pecados, como foi com Davi, ó Deus, que essa realidade da confissão do pecado, do arrependimento, ó Deus, venha sobre nós, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, molde, ó Deus, nosso coração, confronte, ó Pai, os nossos pecados, para que eles não tragam, ó Deus, sobre nós nenhum peso, nenhuma condenação, mas que a gente possa reconhecer no Senhor, ó Deus, a satisfação, ó Pai, a suficiência, ó Deus, para todos esses sentimentos que possam estar acarretando em nossos corações, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus, nos perdoe por inúmeras vezes colocarmos mais nossos braços e forças do que um coração contrito, quebrantado, um coração que se ajoelha, Pai, aos Teus pés. Que o Teu Santo Espírito, Jesus, nos confronte a não cedermos a isso, Pai, mas olharmos firmemente para o Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado pelo confronto que ela nos traz, e obrigado, Deus, pela justiça que o Senhor nos dá. Em Teu nome oramos, ó Deus. Amém.